o assunto da aula de hoje, né? A introdução aí à programação orientada a objetos. Nessa aula, nós vamos trabalhar então com esses conceitos iniciais, né? O que é a orientação a objetos? Como que ele surgiu? Por que ele é importante? Onde que eu devo usar, né? É realmente importante? Então, essas são perguntas que a gente costuma fazer e a gente precisa entender. Não se assustem, né, com esses conceitos iniciais. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em iniciar nesse mundo da orientação a objetos. Reconheço isso, né? Tive esse problema no início, quando eu comecei a estudar sobre programação orientada a objetos, mas hoje eu sinto dificuldade até de trabalhar de outra forma, né? Porque ele vem agregar muita coisa, vem ajudar a gente de uma forma muito intensa, muito profunda, né? A programação orientada a objetos ela ajuda muito no desenvolvimento e na forma da gente pensar os nossos programas. Então nós vamos ver um pouco sobre esses conceitos aí e entender um pouquinho sobre essa programação, essa primeira parte. Vamos lá. Então, existem, né, vários paradigmas de linguagem de programação. O paradigma? Paradigma, então, é aquela forma de ver, de enxergar as coisas, né? Existem paradigma lógico, paradigma estruturado, paradigma orientado a objetos e assim por diante. Vários paradigmas existentes no mundo atual aí, né, da programação. A gente costuma chamar de paradigma tradicional, é o paradigma estruturado, né? Essa é a forma estruturada de a gente criar um programa, que é uma sequência de passos, né? Vocês já viram isso desde já de algoritmo, que vai solucionar um problema. E tudo começa com um início, né? E tem um fim. Tanto é que a linguagem de programação que vocês utilizaram, inclusive, né? A maioria utilizou para iniciar na programação aí seria o Pascal, né? Tem lá o begin end, ou seja, início, fim, né? Então, eventualmente, esses programas são divididos em subrotinas, que são as funções, os módulos, né? Então, isso faz com que o paradigma tradicional seja, na realidade, uma sequência de passos para resolver um problema. Já no paradigma orientado a objetos, isso muda um pouco, né? Ele vai considerar os dados e os mecanismos que compõem, né, esses dados, que vão processar esses dados, eles consideram isso em conjunto, né? Então vai criar uma unidade ali e essas unidades vão se comunicar. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso nas próximas explicações aí, mas é basicamente isso, né? Ou seja, quebra essa sequência de passos tradicional e vai agora trabalhar de uma forma onde existem unidades independentes que vão se comunicar entre elas para resolver o problema. Certo? Então, essa é a principal diferença do paradigma tradicional para o paradigma orientado a objetos. Então, Cole e Ordon, os principais autores a respeito da orientação a objetos, eles trouxeram aí pegando citações dele, né, a gente vê aí, então que a análise orientada a objetos baseia-se em conceitos que começamos a aprender no jardim de infância, né, objetos e atributos, classes e membros e todo e as suas partes. Então, ou seja, a gente começa a pensar já o que seriam esses objetos, esses atributos. Né? A gente tem lá uma coleção vou falar para os meninos aí, coleção de Hot Wheels, né? Você tem lá aqueles objetos, né? Que é um objeto, você brinca com ele, né? E aí quais os atributos desse objeto? Ele tem um modelo, né? Ele tem uma cor, ele tem um tipo de rodinha diferente, né? Então ele tem características, embora seja o mesmo, baseados no mesmo conceito, que é o de Hot Wheels, que é um carrinho ali, ele tem características diferentes, né? Então, ou seja, tem atributos diferentes, né? Então, é basicamente isso que ele está querendo dizer aqui. Isso a gente já tem esses conceitos com a gente. Basta agora aprender, então, a usar isso na programação, né? Aí, outra citação também, por que demorou tanto tempo para que aplicássemos esses conceitos na análise e desenvolvimento de sistemas, né? É uma coisa que qualquer um pode adivinhar. Talvez estivéssemos ocupados demais seguindo o fluxo durante o apogeu da análise estruturada para considerarmos alternativas. Então, né, como tudo começou com a linguagem estruturada,
ele fala então que demorou, né, a surgir esse conceito de paradigma orientado a objetos. Vou tentar passar mais rápido aqui para a gente não ficar muito tempo parado nesses conceitos. Depois a gente vai ver uma coisa mais na prática para vocês verem então o funcionamento disso na prática. É muito melhor para entender, né? Só os conceitos iniciais aqui. Então as diferenças básicas aí, ó. Sequência de passos à esquerda, né, da tela de vocês aí, essa parte, né, onde nós temos aqui um programa, né, uma declaração das variáveis uma inicialização aqui, né, com o nosso Pascal aqui, criando, não seria Pascal, né? Então ele está iniciando aqui, criando um begin end, né, criando aqui uma linguagem, colocando, né, valores nas variáveis e assim por diante, até chegar ao final, mostrar então algo para o usuário, né? E finalizando aqui. Já a orientação a objetos, eu tenho um modelo de conta bancária, né? E vou ter várias contas e elas vão se comunicar entre elas e a gente vai resolver questões relacionadas à conta dentro da própria conta, né? Com alguns métodos especiais, funções especiais que a gente vai ver. É a área que seriam as operações. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é basicamente uma classe, né? Um modelo de uma classe no diagrama de classes. O diagrama de classes ele é a base para a gente criar um programa orientado a objetos. Então essa é uma classe, a representação de uma classe no diagrama. Tá? Depois a gente vai ver isso melhor. Então um pouquinho da história rápida, né? Em 67 surgiu a primeira linguagem, né, criada com os conceitos de orientação a objetos, que é o Simula. Essa linguagem ela surgiu em 1967, olha só, a primeira linguagem, né? Na década de 70 surgiu o Smalltalk, né? Então considerado até hoje por muitos como uma única linguagem puramente orientada a objetos. Então ela surgiu, né, em cima realmente dos parâmetros dos conceitos de orientação a objetos. Na década de 80 aí houve uma rápida evolução, né? Surgiu a linguagem ADA, o C++, que já possui características de orientação a objetos, né? Então essas linguagens teve uma evolução muito grande, né? Que já eram linguagens mais de alto nível, né? Como C++, e já com os conceitos de orientação a objetos. Na década de 90 surgiu o Java, né? Que também é uma linguagem praticamente não tem como se trabalhar em Java, sem ser orientado a objetos, né? Então ela é uma linguagem que cresceu muito, né? A partir da década de 90 com esses conceitos aí. E depois foram surgindo outras, né? Mais recentemente agora Python e outras linguagens. Hoje, ultimamente, toda linguagem de programação moderna ela permite que se trabalhe orientado a objetos. Né? A gente não tem mais essa possibilidade aí de não utilizar a orientação a objetos nos nossos programas, digamos assim, né? Então nós podemos utilizar todas as linguagens para criar programas orientados a objetos, aí, ok? O uso das tecnologias, né, como metodologia básica para o desenvolvimento do sistema, abrangindo desde a análise, ou seja, desde todos os documentos que são gerados na análise para se criar um projeto de software, né, até a entrega do software em si, passou a ser difundida, mais difundida, né, na década de 80. Né, com publicações de trabalho como Gradebook, né, então ele trouxe aí isso para a realidade da coisa. Até 1980 existia nas linguagens, como vocês viram, Smalltalk e Simula, né, mas não era muito divulgado. A orientação então veio para ficar, ou seja, esses conceitos aí de programação orientada a objetos, por que ele veio para ficar? Porque ele trouxe maior qualidade, trouxe produtividade, profissionalismo na construção de software e outros conceitos que são importantíssimos no software, que a questão da reutilização de código e também de manutenibilidade do software, ou seja, você vai poder
evoluir a sua aplicação sem precisar de mexer nela como um todo, você vai mexer em partes dela, né? Isso é uma evolução e que fez com que a orientação a objetos realmente ficasse para valer, né? Então, a orientação a objetos é realmente necessária? Nem sempre, né? Nem sempre. As situações com o modelo, né, que é tão simples que a coisa que você precisa resolver é tão simples que não faz sentido a gente ficar criando uma classe e criando comunicações entre classes, entre os objetos, para que a gente possa resolver aquela situação, né? Um exemplo seria a equação de segundo grau. Faça um programa para criar, para resolver a equação de segundo grau, a fórmula básica. Então, olha só, uma comparação rápida aí entre duas linguagens, né? A primeira aí utilizando o C, né? E a segunda utilizando o Java. Nós vimos aí, ó, nós temos um equivalente, né? Ou seja, esse código e esse faz a mesma coisa, só que esse utiliza uma linguagem estruturada e esse utiliza a linguagem orientada a objetos. Né? Aqui, para quem tem o costume, né, para quem já começou a aprender com a forma estruturada, a gente vai entender melhor esse, né? Porque aqui tem, né, um método principal, uma função principal, onde vai receber os valores, mandar a pessoa digitar os valores, né? O scanf ele faz com que leia esses valores da tela, depois ele vai chamar, né, a função básica da x1, passando esses valores para lá, e faz esse cálculo e devolve aqui e mostra, né? Depois chama a básica da x2, a função básica da x2 e mostra o resultado também. E no final retorna, no final termina a aplicação. Isso aqui é uma aplicação em si. Já no Java nós temos aqui, né, o processo de criar de uma classe, né? Uma classe com os atributos A, B e C. E aí tem aqui um construtor, depois vamos falar sobre ele, dois métodos. Na classe principal, que é o método principal, né, que seria a função main ou o método main, ele pega os valores, né, não pegou os valores do usuário, pegou passando os valores diretamente, inclusive aumentaria a quantidade de linhas de código aqui, né, se eu fosse pegar do usuário, e no final chamando os métodos solve x1 e solve x2 para poder mostrar os resultados. Então, não há vantagem nesse caso, né? Mas, olha só, esse aqui é o grande detalhe, né? Nas linguagens, nos exemplos simples, nos programas simples, realmente não há necessidade de utilizar. Mas, em muitas situações, precisa, né? Então, né, em softwares maiores, né, em aplicações maiores, onde você vai ter várias classes interagindo, onde você vai ter uma quantidade de linhas de códigos muito grande, isso vai começar a dar problema futuramente quando você for dar manutenção do seu código. Onde vai mudar para calcular um juro, né? Assim, uma aplicação bancária, por exemplo, né? Então, já imaginou essas situações aí, né? Tá colocando aqui no mundo real. Já pensou uma aplicação, né? Muitas janelas, ou com várias funcionalidades, né? Então, ou seja, isso tudo pode ser representado através de classes. Então, a orientação objeto é necessária aqui. Outra coisa aqui é um software de biologia, na área de biologia, né? Para simular movimentos de células. Aqui no caso do espermatozoide, a procura do óvulo, está falando aqui, né? Então, cada célula ela tem atributos diferentes, né? Tem velocidade, tem tamanho, tem agilidade. Então, você vai simular isso. Como você vai fazer para simular isso na linguagem estruturada? Que ia dar muito mais trabalho e ficaria muito difícil de entender o seu código. Aqui, na orientação a objetos, isso vai se tornar muito mais simples, como vocês vão ver futuramente aí. Então, os conceitos fundamentais, né? O núcleo mínimo da linguagem a linguagem deve oferecer abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Isso aí, uma linguagem que se considera orientada a objetos deve oferecer essas 4 características básicas, né? Que é o núcleo mínimo da linguagem. Isso segundo o Grant Book, né? O principal autor
na área de programação orientada a objetos. Aí. Então esses são conceitos que a gente vai ver, né, que nós veremos no código, né, como criar isso no código. Vou falar rapidamente sobre os conceitos agora, para a gente chegar ao fim dessa parte teórica, e depois nós vamos ver isso na prática. O que é abstração, o que é encapsulamento, herança, né? Como funciona a herança, como funciona o polimorfismo. Então, isso são características básicas de uma linguagem orientada a objetos. Então, no conceito, né, conceitualmente, o que são abstrações? Abstrações é a criação de nossas classes, de nossos objetos. Né? Então, é a capacidade que nós temos, né, de focar no que é principal, né, deixar as características menos importantes ou que não vão fazer parte da nossa aplicação de fora. Né? Aquele mesmo conceito da gente identificar lá as nossas entidades no banco de dados. Né? Ou seja, você vai focar no que é importante para a aplicação. O que é importante para a minha aplicação? Né? É importante saber o que dela, né? É importante que informação, é importante que tipo de cálculo. Então, isso vai ser essencial na hora de descobrir quais as classes farão parte da nossa aplicação. Né? Então, isso é conceito de abstração. Né? Na programação orientada a objetos, uma classe ela é a abstração de entidades existentes no domínio de um sistema de software. Então, eu chego lá num ambiente que eu vou programar a respeito, o que vai ser importante, que tipo de entidades eu tenho ali, né? Chamar de entidades. As entidades, no caso, vão se tornar, às vezes, classes para a gente também na programação orientada a objetos. Então, o que é importante? Por exemplo, eu vou programar a respeito da biblioteca do Instituto. Eu chego lá na biblioteca, o que seria importante para mim, né? Aquele mesmo esquema que a gente viu das entidades do banco de dados, ou seja, você vai olhar ali, eu tenho os livros, né? O que tem de importante ali para mim armazenar, né? De dados, ou seja, quais as características desse livro, quais as operações que eu posso fazer com esse livro, né? Eu posso emprestar, eu posso ler, eu posso esse livro vai poder ser mudado de estante, não sei, né? Algumas coisas, algumas operações que a gente pode realizar sobre esse livro. O aluno, né, que vai pegar o livro, né, quais os dados que são importantes sobre o aluno e o que esse aluno pode fazer? Ele pode pegar emprestado o livro, ele pode doar um livro para a biblioteca, ele pode, né, pode simplesmente utilizar, ler aquele livro na biblioteca mesmo. Então, são ações que, se for interessante, se for importante para a minha aplicação, eu vou ter que abstrair, eu vou ter que pegar essas informações, essas ações, esses atributos, no caso, né, do aluno e essas ações que vão se tornar os métodos e começar a anotar sobre isso para que a gente possa criar então as nossas classes a partir desse momento. Né? Então a classe, então, ela é um modelo, né? Ela é uma unidade básica de trabalho num programa orientado a objetos. Então, tudo gira em torno das classes. Então, o que é a classe? Ela é um modelo, né, a partir do qual a gente vai criar várias instâncias que são os nossos objetos. Né? Então, na verdade, eu chego e olho o objeto. Tem vários objetos do mesmo tipo, eu vou criar uma classe para representar aquele objeto. Por exemplo, eu chego lá na biblioteca, eu tenho aluno. Tá? Aluno. Eu tenho muitos alunos. Né? E todos eles vão precisar dos mesmos dados, eles vão poder fazer as mesmas coisas. Né? Então, o que eu preciso? Eu posso criar um modelo para que eu possa representar depois cada um desses alunos. A partir daquele modelo, eu posso recriar esses alunos com suas características particulares. Né? Tem uma classe aluno que representa todos, e a partir de então eu vou criando instâncias, eu vou criando, colocando as características diferentes que cada aluno tem, vou representando elas através daquela classe. Ela é o quê? Uma coleção de dados, né? Dados que são os atributos que eu já falei, né? São aquelas informações importantes. É o nome, é a série, né? O que mais? É o pai, a mãe, né? São atributos, são
informações importantes a respeito daquele objeto. E as operações que manipulam esses dados. Então, eu posso alterar o nome, eu posso alterar a operação que esse aluno vai estar fazendo, eu posso alterar a classe, né, posso alterar a turma que ele está. Então, isso vão ser métodos que vão manipular esses dados daquela determinada classe. Okay? Depois nós vamos entender muito melhor isso, como eu disse para vocês. Não se assustem com os conceitos iniciais. Às vezes a gente pode ficar um pouco confuso ali, mas a gente vai aprender na prática depois e entender, né, e fazer a ligação desse conceito com a prática depois. Tá? Então aqui nós temos um exemplo melhor disso. Olha, uma classe é uma descrição de um objeto. Então eu tenho uma classe chamada data, por exemplo. A data ela tem informações que são as mesmas para toda a data. Dia, mês, ano. Certo? Dia, mês e ano. Esses dados eles são chamados atributos. Então são atributos da classe data. Então dia, mês e ano. Né? Então quais os métodos? Né? Quais os métodos que a gente acabou de falar aqui que são operações que manipulam esses dados. Então, manipular, por exemplo, eu quero mostrar a data por extenso. Então, eu tenho aqui dia, mês e ano, que é do tipo inteiro. Isso aqui é uma classe, pessoal, a representação da classe data no diagrama de classe, certo? Então, ó, dia, mês e ano. Quero mostrar a data por extenso, vou ter um método para fazer isso. Não importa como que esse método vai ser criado depois futuramente. Né, como que a pessoa vai criar esse método, isso aí já é problema do programador. Né? Para a criação da classe, isso às vezes nem é tão importante. É importante a gente saber que a gente quer um método para fazer isso, para mostrar a data por extenso. Ou seja, vai pegar esses dias, mês e ano e colocar isso por extenso para a pessoa. Quero saber o dia da semana que essa data é. Né? Dia, mês e ano, que dia da semana dá? Né? Então tem um método. Como que vai ser criado? Depois vamos pensar nisso. Né? Por enquanto eu quero um método que faça isso. Okay? Então isso é a representação de uma classe. A partir dessa classe eu vou colocar aqui, né, algumas datas. Né? Criar um objeto da classe data para cada coisa que eu quiser. Por exemplo, aniversário de Cambridge, a independência do Brasil, início das aulas de informática. Então são datas que a gente vai colocando, que vai criando a partir dessa classe data. Então todos eles têm os seus, vai pegar esses atributos, dia, mês e ano, vai passar esses valores para lá, né? E aí se quiser a data de aniversário de Cambridge por extenso, vai chamar o método por extenso. Se quiser ver o dia da semana, vai chamar o método dia da semana para poder ver, né, o dia da semana do aniversário de Cambridge. A Independência do Brasil é a mesma coisa. Eu coloco lá dia 7 de 9 de 1822, e aí eu quero ver a data por extenso, quero ver o dia da semana que deu a Independência do Brasil, vou chamar esse método. Certo? Então, isso é uma classe. Uma classe, então, é um modelo para a gente criar vários objetos dessa classe aqui. Já falamos sobre isso, né? Atributos, pode ser simples e composto, vão caracterizar aqueles objetos daquela classe. Estão armazenados em variáveis, né? Vamos ver depois isso, são variáveis. A gente vai armazenar esses atributos e vai constituir o chamado estado do objeto, né? O estado do objeto. Já os métodos, eles são operações, né, que na linguagem de programação, na programação é uma função ou um procedimento, no caso do Python, será uma função, né, que vai manipular os dados. Uma função. Então aqui, ó, variáveis, né, vamos colocar os atributos em variáveis e os métodos vão ser funções que vão manipular essas variáveis, ok? Então nós vamos ver isso depois na prática, né? Que não é muito bicho de sete cabeças, é só a gente aprender a pensar orientado a objetos. Temos um exemplo então de uma classe, rapidinho, é claro, essa classe está em Java, depois nós vamos ver o exemplo dela em fazer isso em Python, né? É uma classe chamada cachorro, né? Tem o atributo cor e sabe escrever, né? Atributo booleano aqui, perguntando se o cachorro sabe escrever ou não. Então, ó, um construtor, isso aqui depois nós vamos ver melhor, essa questão do construtor, em Python é bem diferente disso, né? E tem os métodos. Esse método aqui, ele tá um pouquinho aqui em cima, mas é public void correr, né? Então ele tem um método vazio aqui, depois tem o latir,
mostrando alguma coisa. O método latir só mostra ao, né? O escrever, fez uma verificação dentro do método escrever, assim sabe escrever, mostra ao lá. Beleza, então isso aqui é só um exemplo, a gente não vai, né? Não precisa aprofundar muito o conhecimento, isso a gente vai ver isso com muito mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Isso aí só para vocês saberem, então, que é importante um conceito de classe, né? Que é um modelo para a gente criar vários objetos, a descrição de um objeto, né? E agora o outro conceito básico da orientação a objetos é o conceito de encapsulamento, que é a ocultação de informações, né? Então, aqui tem aqui tem um colchão, né? E aqui tem uma parte do colchão. Então, isso aqui seria a forma do fabricante ver o colchão, né? Ele vai ver o tipo de tecido, o tipo de fibra, a manta que envolve, né? Lâmina, uma espuma, e aí lá dentro tem a mola, né? Então, o fabricante, quando ele vê um colchão, ele pensa nessas características. Já a pessoa que vai utilizar a cama para dormir, ele só vê se ela é bonita e se ela é macia, né? Na densidade que ele quer. Então, essas são características que vai ser importante para ele, né? Para o fabricante são outras características. Então, consiste o que, então, o encapsulamento? É a separação dos aspectos internos dos externos do objeto, né? Então, quem vai utilizar o colchão para dormir, não precisa saber como ele é feito. Às vezes, algumas pessoas pedem essas informações, mas não é o objetivo. O objetivo é você utilizar. Sabe utilizar o colchão? Sei, né? Deite lá e durma, né? Então, é esse que é o objetivo aí. É impedir o acesso direto ao estado de um objeto. Por mais que a pessoa lá, que vai comprar o colchão, queira saber informações a respeito de como ele foi fabricado, não tem como ele ver se realmente é verdade as informações que ele recebeu, não é isso? Então, as informações internas vão ficar ocultas, só vai saber como que ele funciona. E assim também que vai funcionar o encapsulamento das nossas classes, né? Ou seja, eu vou querer utilizar a classe. A gente já utilizou um monte de classe aí durante as aulas, vocês vão ver depois que a gente já utilizou. A gente sabe como que a classe foi feita? Faço a menor ideia, né? Nem vocês sabem. Então, só sei que existe um método lá que faz isso. Por exemplo, lá eu tenho um método, vamos pensar aqui em um que a gente usou, durante as aulas lá. O tipo, para ver o tipo da variável, coloca lá, nome da variável, ponto type, né? Então, ele vai trazer e mostrar para a gente o tipo da variável. Aquilo ali está chamando a classe, né? E chamando o método type da classe. Outra coisa também, len, né? Método len. Ou seja, nós utilizamos para saber o tamanho da string, né? Tem uma string ali, quero saber o tamanho dela, eu uso o método len no Python. Então eu coloco o nome da string, por exemplo, nome igual a Maria. Aí coloca assim, print nome.len. Então o que ele fez? Ele pegou um atributo len da classe string, né? Da classe string, e trouxe para mim a quantidade de letras que tem a variável nome, certo? Então eu sei como que isso foi feito lá, né? Não sei como que isso foi calculado, como foi pensado, né? O método len lá, não sei como ele foi feito. Eu preciso saber apenas chamar ele e saber que ele retorna a quantidade de letras para mim, né? Então esse é o princípio do encapsulamento, né? Vamos disponibilizar apenas os métodos e para a pessoa não tenha acesso direto às características internas ali, só foque na utilização daqueles elementos, tá? Então, esse é o princípio do encapsulamento. Geralmente a gente deixa os atributos privados, né, para as pessoas não utilizarem principalmente outros desenvolvedores, tá? Se a gente não está falando de usuário, está falando de outros desenvolvedores. E os outros desenvolvedores vão poder usar as nossas classes, os métodos das nossas classes, sem precisar necessariamente saber como ele foi criado, tá? É aquele princípio que nós vimos aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um método por extenso. Se eu chamar um método por extenso, vai mostrar a data por extenso para mim. Agora, como ele foi criado,
Não faço ideia, né? Eu vou chamar ele, sei que ele vai trazer a data por extenso. Agora, como ele foi criado, nem preciso saber disso, né? Ele vai trazer para mim o resultado e pronto, né? Então é um termo formal que vai descrever a junção de métodos e dados dentro do objeto de maneira que o acesso a esses dados seja permitido por meio de métodos próprios, né, do objeto. Então, quero saber a data por extenso, vou chamar um método para fazer isso, né? Não preciso saber nem os atributos que tem a classe, eu preciso saber, só preciso saber que eu quero a minha data por extenso. Exemplo aqui do telefone, né? Tem uma carcaça ali. O telefone é bem antiguinho, né? Colocar no celular aí. Mas eu tenho ali um monte de circuito ali embaixo. Vou saber lá como que isso foi feito. Eu sei que eu quero só apertar os botões e fazer uma ligação, né? Colchão, nós já falamos sobre ele ali. Terminal bancário também, né? Não, se a pessoa, se o banco mudar o sistema dele interno, né? Reescrever o seu software lá, aperfeiçoando ele. Ele nem precisa avisar os clientes, desde que a interface não mude, ou seja, a forma de utilizar ele não mude, você vai enfiar o cartão, fazer o mesmo processo, não interessa se lá atrás ele mudou o sistema dele todinho, né? Então, ou seja, isso é o princípio do encapsulamento, né? Você utiliza sem que a pessoa não precisa nem saber como foi feito, se foi mudado aquele código, desde que o chamado a esse método, ou seja, a utilização desse método for o mesmo, pouco importa. Tá? Temos o conceito de herança também, né? Generalização, ou seja, o conceito de herança e generalização, que a gente vai ver, né, futuramente ali, nós vamos trabalhar com ele colocando, né, a gente vai ter uma superclasse, ou uma classe pai, né, que a gente costuma dizer, que tem algumas características. Nós vimos isso também no banco de dados, ou seja, nós temos aquela especialização e generalização, a mesma coisa aqui da herança também. Então, tem uma pessoa que tem características, né, tem os atributos, ele tem pessoa física e jurídica, ó, então ele vai herdar, né, as características e ter suas próprias características. Pessoa física também pode ter subclasses, pode, né, pode ter amigos, parentes que vai herdar também de pessoa física, né. Então, o conceito de herança é basicamente esse, né? Um mecanismo pelo qual a classe pode estender e aproveitar os métodos e atributos da classe, da superclasse ou da classe pai. Lá no banco de dados ele herda só os atributos, né? Só os campos da classe mais especializada, né? Da classe mais generalizada. Então, aqui nós vamos ter o conceito que ele vai herdar atributos e métodos também. Né? Ou seja, ele vai ter, né, obviamente, terá os atributos e os métodos vão ser herdados também. Você pode usar os métodos também da outra classe. Okay? Então, ele permite que elementos mais específicos incorporem estrutura e comportamentos de elementos mais genéricos. Né? Então, o classe pai é a classe mais genérica, que possui as características mais gerais, né? E depois a gente vai ter especialização que vai ser, além daquelas características gerais, características mais específicas e também comportamentos mais específicos também, certo? Então, esse é o conceito de herança que nós vamos ver também no Python, né? Então, ó, classe filho herda das características da classe pai, né? Então aqui foi só feito né? Naturalmente a gente já pensa dessa forma. Nós temos aqui um animal que, né, que tem duas classes filhas, mamífero e réptil. O mamífero, por sua vez, tem classe filha canino e felino. O canino, né, pode ser doméstico ou selvagem. O doméstico pode ser um perdigueiro, um poodle, um pincher e assim por diante. Né? Então, isso é o conceito de herança. Okay? Então, é um tipo de, né? Ou seja, com a herança tem que ser um tipo de a classe mais especializada, né? Ela tem que ser um tipo da classe mais genérica. A subclasse ela é um tipo da classe da superclasse, ou classe pai, né? Por exemplo, o objeto poupança é classe filha de conta, porque poupança é um tipo de conta. Então, temos sempre que fazer essa pergunta. É um, né? Então, ó, Beagle é um tipo de cachorro. É um. Então, se for, né, é um, então ele é
pode ser uma classe, ele pode herdar de cachorro, né? Lancha é um tipo de veículo? Então ele pode herdar de veículo, certo? Agora, pode não ser um tipo, né? Às vezes possui atributos semelhantes, próximos, mas não é um. Aqui ó, nós temos um gatinho meio disfarçado de coelho. Ele tem características semelhantes, tem algumas características semelhantes. Ele tem um corpinho peludo, né? O tamanho é bem próximo, né? Ele tem algumas coisas bem parecidas com o coelho, mas ele não é um coelho, né? Gato não é coelho. Então, nesse caso, nós não podemos ter uma classe, não podemos ter uma subclasse. Isso aqui é só um exemplo, pessoal, porque é para a gente não utilizar o conceito de classe. Depois vamos ver isso melhor, né? Claro. O conceito de classe nós vamos poder utilizar ele indiscriminadamente, né? Só para utilizar alguns métodos da outra classe? Não vamos fazer isso. Nós vamos utilizar quando realmente for necessário. E polimorfismo, por último, né? Que é quando eu tenho formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Ó, por exemplo, o animal emite som, a arara emite som, o cascavel também, mas o som é o mesmo? Não é. Então ele faz de forma diferente. O papagaio emite som pela boca, né? Pelo bico aqui. Já a cascavel emite som lá na sua cauda. Então, é forma diferente de fazer o som, né? Então é isso que a gente tem que entender. O polimorfismo é isso, uma operação, né, pode ser diferente em classes filhas diferentes, né? Então ele permite que um objeto se manifestar de formas diferentes. Então mesmo que haja uma herança, às vezes ele faz coisas diferentes, né? Então o princípio no qual duas ou mais classes podem invocar métodos que têm a mesma assinatura, ou seja, ele tem o mesmo método, só que com comportamentos vão ser distintos. Ou seja, a gente vai poder codificar, criar o código do método diferente da outra classe, né? Então a decisão sobre qual método vai ser direcionado vai ser tomada em tempo de execução. Isso aí a gente vai ver depois, né? Melhor, com certeza, futuramente. Então, ó, barco de um veículo é o exemplo de polimorfismo, né? Barcos, trens, caminhões, eles têm operações de embarque. Cada tipo de veículo tem um embarque diferente, né? Então, cada um deles foi uma forma de embarque diferente aqui. Vocês viram aqui? Isso aqui está bem embarcado, né? Todos eles estão muito bem embarcados. Só pode ser na Índia, né? Ok, pessoal. Então, esses são os conceitos iniciais. É claro que vocês não vão entender, né, tudo que precisa ser entendido da orientação a objetos através dessa primeira apresentação, né? Essa primeira apresentação é para vocês saberem que nós temos os 4 pilares básicos, que é a abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, esses 4. E nós vamos ver esses 4 conceitos na orientação a objeto utilizando a linguagem Python. Vocês vão ver que na linguagem é mais fácil do que na teoria, né? Vamos ver isso aqui, né, a partir de agora. Daqui a pouquinho então vocês vão poder então acessar e vão poder, né, acessar outra aula. E a gente vai continuar agora vendo um pouco na prática como isso funciona. Então até a próxima aula.